Aí, escutando agora? Eu tô te escutando, mas eu tava travando. A minha É. internet tá horrível aqui em casa. Eu até Vamos. saí, saí de casa para ver se pelo menos ela pegava. Tô na garagem do prédio usando a minha internet aqui embaixo para ver se pega. Então vamos tentar aí conversar, né? Conforme a internet nos deixa, né? Exato. Esses Bom, dias está complicado a internet aqui. e eu tô aqui mexendo, mas também não vi para dividir a tela, né? Você não consegue me ver, não, porque puseram aqui que, acho que foi, não lembro agora o nome da menina, ela disse que estava vendo e ouvindo a gente. É, então, eu só ouço você agora para ver, eu não estou conseguindo. Não É, sei se tem algum botão que aperta aqui. eu também não sei. Engraçado que para mim a tela está aparecendo os comandos todo em cinza claro. Eu não consigo. Ó, eu botei agora como PCM só a imagem do morceguinho e voltei. E aparece para mim a minha tela. Bom, enfim, não sei. É, Primeiro vamos. assim, né? Vamos Nunca conversar dá assim. muito certo. Depois aprende. No começo é Mas, difícil. Bom, sim. vamos lá. Primeiro, como que você tá? De onde você fala, para o pessoal saber. Então, meu nome é Adarene Mota. Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Sou bióloga já formada há 23 anos. Trabalho com morcego há 23 anos. Comecei já com a idade avançada a trabalhar e a estudar, fazer biologia. Né? Comecei com 37 anos, mas desde criança que eu estudava morcego, até com a ajuda da minha tia, que também era bióloga, hoje em dia ela já é falecida, mas ela me mandava algumas coisas em relação ao morcego. Trabalhei no Zoológico do Rio de Janeiro durante 6 anos, eu fui estagiária 4 anos e 2 anos como funcionária. Depois eu achei melhor abrir espaço até na consultoria, né? Porque eu acabei caindo meio que de paraquedas nessa parte de consultoria. Então comecei a trabalhar ainda na graduação com consultorias e dali em diante eu não parei mais, né? Fiz 2 pós-graduações em parasito de morcego. Não sou parasitóloga, eu só estava parasitóloga na época que eu estava fazendo as 2 pós. Foram pós em anos diferentes, né? Uma logo a seguir que eu saí da faculdade, que foi em 2005 que eu me formei. E depois numa segunda oportunidade, foi na Fiocruz, que eu trabalhei com parasito de morcego também. Mas a minha área sempre foi voltada para morcego. Hoje em dia eu coordeno alguns empreendimentos com relação à fauna. Aí eu pego todos os grupos de fauna, né, inclusive, quer dizer, eu coordeno essas especialidades, né? Eu não sou especialista nesses grupos. Eu coordeno eu tenho uma equipe multidisciplinar que trabalha comigo em empreendimentos. É, então eu tenho desde ictiofauna, entomofauna, mastofauna terrestre, mastofauna voadora sou eu, herpetofauna, ornitofauna, então eu tenho algumas pessoas que já trabalham comigo há algum tempo e sempre fui da área de consultoria. Não fiz mestrado, não tive, na época não tive como fazer, portanto não tenho doutorado também, mas eu tenho muita experiência, uma experiência larga com relação a morcegos, entendeu? Estudo isso já há muitos anos. Eu trabalhei dentro do Zoológico do Rio com morcegos em cativeiro e
Então, assim, o tempo que eu despendia de lá, nesses 6 anos que eu fiquei, foi praticamente como se fosse morando dentro do laboratório de morcegos. Travou, não sei se vocês estão me escutando, mandem aí um ok, porque o Marcel acabou de travar para mim aqui. Travou novamente. Voltou? Voltou. Agora voltou. Eu Bom, não sei se é a minha internet ou a sua. ou é os dois também, né? Ou as duas internet. Então, assim, você gosta de morcego desde pequena, né? Qual foi quando você pegou o morcego pela primeira vez? Foi difícil? Como que foi? Não, então, como o meu ex-orientador, ele já trabalhava no Zoológico do Rio com morcegos, eu comecei a fazer estágio lá no segundo período da faculdade. Então, eu comecei, o meu encontro com morcegos na mão foi depois de estar no estágio, tá? Antes, eu Uhum. nunca tinha pego um morcego, é, não tive dificuldade, assim, grande dificuldade. Obviamente a gente tem aquele receio de tomar a primeira mordida. A primeira mordida você nunca esquece, porque dependendo do bicho, ela pode machucar um pouco, porque os dentes deles, dependendo do tipo de alimentação deles, tem um dentinho bem fininho, entendeu? Mas assim, eu não tenho medo de morcego, não tenho medo de tomar mordida, entendeu? Já tomei várias mordidas, infelizmente quem mexe com morcego sabe que está passível a isso, a tomar uma mordida, mas rapidamente eu consegui aprender a lidar a tirar morcego de rede, a conter, fazer a contenção correta de um morcego. Às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo um tipo de contenção que eu sei que está machucando o bicho, entendeu? São até especialistas, mas às vezes você vê que a pessoa está com um pouco de dificuldade ou tem até um pouco de medo também do morcego. Falando sério, eu não tenho medo de morcego, entendeu? No Zoológico do Rio eu aprendi a cuidar de morcegos, inclusive de filhotes, então eu tenho até o meu primeiro artigo publicado foi com alimentação de morcegos, recria de Phyllostomus astatus, eu criei eles na mamadeira e consegui levar os dois filhotes que estavam comigo à fase adulta. Então, e dali em diante eu tive outros morcegos, eu perdi as contas de quantos morcegos eu já criei na mamadeira, e todos eles eu deixava lá no zoológico. Então, uma grande parte dos filhotes que tinham lá também foram criados por mim, entendeu? Então, assim, depois que eu aprendi a lidar com os filhotes, aprendi a lidar com o tipo de alimentação que cada um, porque são 7 tipos de alimentação diferentes que os morcegos têm, base Uhum. alimentar. Então, você tem que aprender quem é a espécie que está na tua mão para você pegar. Todos eles tomam leite, porque são mamíferos, e eles têm o primeiro estágio depois que nasce, a alimentação de leite da mãe, como todo mamífero faz. Só que depois que ele vai fazer a transição da alimentação de leite para o sólido, você tem que saber qual é a espécie que você está na mão para você poder fazer a transição. Aí você vai tirando o leite aos poucos e dando a alimentação base dele, para depois ele entrar na alimentação correta, a definitiva. Entendeu? Então não adianta eu pegar um animal que é insetívoro e tentar dar fruta para ele, porque você só vai prejudicar ele e vai levar o bicho a óbito. Então você precisa saber qual é a espécie que está na tua mão para você saber qual é o tipo de alimentação dele, entendeu? Basicamente isso. Uma pergunta
que o Lucas até fez aqui também, Uhum. e implementar a pergunta dele, as diferenças dos morcegos hematófagos e não hematófagos. Tem uma característica assim que as pessoas veem que essa diferença, porque as que eu conheço, as pessoas acham que todos é hematófagos, né? Sim, exatamente. Então, os morcegos hematófagos, eles fazem parte da família Filostomida. Só que, qual é a diferença deles? O trago deles, trago que é aquela protuberância que fica acima do nariz deles, em forma de lança, o deles a gente chama de lança rudimentar. Por quê? Ela é assim, ela é em forma de ferradura. Ela faz exatamente isso aqui, mais ou menos no nariz deles, tá? Enquanto os outros, as outras espécies Filostomida, a família Filostomida, tá? Isso existem outras famílias também. A família Filostomida, todos eles têm a lança pontiaguda. E só os desmodos, os dífilas e os diemos, que são 3 gêneros, são somente 3 espécies que a gente tem que ocorrem, que são vampiros, tá? Eles têm a folha nasal em forma de lança. E eles vão ocorrer somente do México até a Argentina. Eles não ocorrem não, nos polos, porque é muito frio. Então, a ocorrência deles é só do México até a Argentina, tá? Aí ocorrem as 3 espécies ainda no Brasil, e se tiver muito frio, você vai acabar vendo uma diminuição dos vampiros, por causa do metabolismo deles também. Eles têm um metabolismo muito acelerado, então eles não suportam um frio intenso, tá? Não sei se eu E, respondi a não, pergunta. sim, sim, porque todas as pessoas que vê, não, é vampiro, aí até um jeito fácil para as pessoas entenderem, né? Que Sim, nem todos são vampiros, né? sim. Mas, E detalhe, eles não são grandes, eles têm médio porte. Geralmente as pessoas veem os morcegos no centro urbano, aqueles grandões voando voando, indo para Amendoeira, indo para Mangueira, acham que é vampiro. E estão errados. Esses morcegos são frugívoros, eles só se alimentam de frutas. Casualmente vão se alimentar de inseto no período de reprodução, mas a base alimentar deles é fruta. Então, esses que são grandes, não precisa se preocupar. Eles não são de sangue, não se alimentam nunca de sangue. Entendeu? São espécies específicas. é, tantos esses como esses hematófagos e os morcegos, além da raiva, eles transmitem outra doença? Então, pode ocorrer de transmitir histoplasmose quando são morcegos insetívoros e estão alojados em telhado. Por quê? Morcego insetívoro não voa, não defeca voando. Ele vai defecar dentro do abrigo dele. Tá? Ele não entra em contato com as fezes, não é o morcego propriamente dito que vai causar esse tipo de doença, ou a histoplasmose ou a criptococose, tá? São as fezes, o acúmulo grande de fezes que vai causar esse tipo de doença, tá? Que na verdade é um fungo oportunista e ele precisa estar com a temperatura do ambiente, do telhado, muito quente, a umidade tem que estar relativa e totalmente escuro. A partir do momento que abre o telhado e tira um pouco, aumenta a luminosidade dentro do telhado, você consegue inativar esses fungos, entendeu? Então, assim, é por isso que os maiores casos de histoplasmose estão nas cavernas, porque quando a pessoa vai adentrar a caverna praticamente até o fundo, e basicamente aonde os morcegos estão alojados, ela começa a pisotear as fezes secas, e essas fezes estão com histoplasmose ali latente. Quando a pessoa começa a respirar,
ela acaba contraindo o fungo. E se ela foi para uma área dessa e acabou pegando uma gripe muito forte, porque o que é a criptococose ou a histoplasmose? É uma gripe muito forte que você começa a ter como se fosse uma tuberculose, tá? Uma tosse que não para e febre alta. Se você foi nesses locais, sentiu que está tendo esses sintomas, for ao médico, relata. Nunca esqueça de relatar que você esteve numa área dessa, ou num telhado muito fechado, ou numa caverna. Porque aí o médico vai saber que ele vai poder fazer o exame e constatar se você está com criptococose ou histoplasmose. A mais comum é a histoplasmose, tá? A criptococose, ela até tem, mas não existe tantos relatos assim, tá? E os morcegos vampiros, eles podem até transmitir alguns parasitos, alguns endoparasitos quando ele está se alimentando do sangue da pessoa, tá? Mas isso também não é dizer, ele tem que estar parasitado para poder fazer isso, entendeu? Então, sempre assim, um animal tem que estar parasitado para ele poder transmitir alguma doença para o ser humano. Não é assim, eu vi um morcego ali, pronto, fiquei doente. Não é assim que ocorre. Muitas pessoas têm pânico de morcego exatamente por isso. Até por causa das histórias, dos mitos que foram criados em cima dos morcegos e trouxe, né, para gerações futuras esse pânico dos morcegos, né? É isso. Até essa foi interessante dos morcegos, que não só ele, mas tem muitos animais que é injustiçado, né? E aí, Sim, sim. como se fosse uma coisa, um bicho horrível, que nem tem uns também que coruja quando canta, ouro tal, entre outros aí, que é bem injustiçado. Sim. Mas o que eu vejo os morcegos, as pessoas já matam, né? Com medo que vai morder e, enfim, tem alguma... Por exemplo, entrou um morcego dentro da minha casa. Eu que não tenho contato, não tenho prática, o que eu posso fazer para remover esse morcego dentro de casa? Se você for uma pessoa que tem pânico de morcego, somente apague a luz do cômodo que o morcego está e deixa a janela ou porta, dependendo do que for de acesso para a rua, aberto. Porque geralmente as pessoas fecham, acham que o bicho vai sair dali de qualquer jeito, mas não vai. A luz atrapalha muito a visão deles quando eles estão assustados também, porque o morcego também fica assustado com a gente. Então, o ideal é a pessoa apagar a luz, deixar o bicho, deixar o cômodo por alguns minutos e procurar ver depois se o bicho já saiu. Por que acontece? Muitos deles saem em busca de alimento. Então, eles erram o voo. É comum o morcego errar o voo, entrar na casa dos outros. Se entrou, pode ser também em busca de alimento. Se for um morcego que se alimenta de fruta, a pessoa tem que procurar saber se ela está deixando as frutas expostas em cima da mesa, em cima do balcão, da cozinha, porque isso atrai morcego, entendeu? Se você deixa uma banana que é muito cheirosa, um abacaxi, uma fruta qualquer que seja muito cheirosa para eles, você tem a tendência de atrair esses animais para dentro da tua casa. Muita gente também coloca água de beija-flor para alimentar os beija-flores durante o dia. Aí acorda no dia seguinte, olha a garrafinha, nossa, os beija-flores vieram aqui de noite para beber a aguinha de beija-flor. Só que na realidade ela não percebeu que quem está indo lá é o morcego, que se alimenta de néctar e pólen. Então ele vai lá, bebe toda a água e a pessoa não sabe que ela está alimentando durante o dia os beija-flores e à noite os morcegos. Entendeu? Então, existe também essa relação. Ainda tem um detalhe.
a pessoa tem que parar com essa alimentação pelo menos à noite e deixar as janelas fechadas. Por quê? A tendência é que esses nectarívoros, eles vão entrar em casa achando que você estava deixando água para eles, eles vão lá te pedir, entendeu? Aqui em casa a gente fazia isso, a gente botava, só que eu sempre alimentei os morcegos mesmo, eu não foi por acaso. A gente alimentava durante o dia os beija-flores e à noite a gente deixava água com açúcar, né, no caso para os morcegos, e eles vinham durante a noite para se alimentar. E quando a gente esquecia, eles acabavam entrando em casa, então a gente tinha que colocar água com açúcar para eles pararem de entrar em casa, entendeu? Então, acontece muito isso também com as pessoas. E, geralmente, a pessoa tem abrigo, acaba acontecendo também, persiana, aqueles toldos acabam virando puleiro para alguns morcegos também. Então, assim, as pessoas têm que prestar atenção no que ela tem dentro de casa que acaba atraindo o morcego para dentro da casa dela, entendeu? É isso. Isso aí Isso é interessante, porque eu não sabia que o que atrai o beija-flor de noite atrai o morcego. Sim, sim. Alden, sim, no meu caso era intencional, tá? A gente tinha essa intenção mesmo de alimentar os nectarívoros. Assim, o pessoal já viu também gente criando morcego dentro de casa, alimentando, tem até uns com cara bonita, comendo uva. Todas as espécies que dá para criar em casa assim, ou tem específica para domesticar elas? Como que é? Então, eu não aconselho as pessoas a domesticarem os morcegos, até porque são animais silvestres, eles alguns deles estão ameaçados de extinção aqui no Brasil, e a gente tem a legislação de não poder criar animais silvestres em casa, tá? Nenhum animal silvestre. Eu criava na época porque eu tinha autorização do zoológico do Rio, de pegar os animais e trazer para casa para alimentar, porque tinha que dar mamadeira para eles de 3 em 3 horas. Então, era a noite toda, o dia todo, de 3 em 3 horas dando mamadeira. Eles não podiam esperar eu chegar no zoo para dar alimentação para eles, tá? Eles correspondem, quando você tem um filhote de morcego, ele acaba correspondendo como é que se diz? Eles fazem imprint? Fazem, mas não é o ideal. Por quê? Lá no zoológico, eles ficavam para o zoológico. Eu não soltava eles na natureza. Mas o ideal é você não fazer isso, até por causa da nossa legislação também. Lá fora, na Austrália, eles têm um programa de conservação de morcegos também, mas só que eles têm propriedade para isso, eles têm instituição para cuidar dos morcegos de lá, e são pessoas como eu também, que são especialistas no cuidado de morcego também. Mas lá a legislação deles é diferente, a nossa ela é mais restrita, entendeu? Tanto hoje em dia, eu não posso ter morcego em casa. Mesmo sendo especialista, mesmo sabendo o tipo de alimentação que ele vai ter, o que eu faço é quando a pessoa me diz que tem um morcego em casa, eu detecto se é um filhote ou se é um adulto, e peço para a pessoa levar para o CRAS, que lá é que eles podem fazer o atendimento do morcego, entendeu? E terminar a criação dele, se for o caso, entendeu? Até porque lá eles têm veterinário, eu não sou veterinária, eles vão ver se não houve fissura em alguma asa, fissura em alguma pata, alguma injúria que possa ter causado para ele ter caído, entendeu? É isso, não pode. A gente não pode criar morcego em casa, tá? Nunca. Isso é interessante, porque a gente vê muito vídeo na internet, né, do povo lá fora criando diversos animais, né? Acha um gato na rua, leva para casa e vira um lince, vira um caracal, e isso acaba trazendo
para nossa realidade esse aspecto de pegar tudo que é animal selvagem e criar, né? Sim, sim. É uma forma de mostrar que eles também têm cuidado dos bichos? Sim, eu concordo. Só que a nossa legislação não pode. Depende do local lá também que eles fazem isso, se ela lá fora é mais branda do que a nossa. A nossa é mais restrita. Então a gente não pode, tanto que não pode matar um animal silvestre nosso e você pode responder criminalmente por isso. Dependendo, vai pagar uma multa, dependendo, vai pagar pena para isso. A gente tem, na verdade, para quem estiver interessado, é a Lei 9.605. É ela que rege sobre a criação, a apanha, cuidado, qualquer coisa que esteja restrita aos animais silvestres. Entendeu? Então, assim, procurem depois, para quem ainda não sabe, Lei 9.605, tá? É ela que fala tudo sobre os animais silvestres, né, nessa relação. Eu mesma não posso, hoje em dia, pegar um morcego, entendeu? Eu, mesmo sabendo criar, mesmo sabendo cuidar, eu não posso fazer. Eu não tenho autorização para isso, entendeu? Uhum. Até para você capturar não só o morcego, né, mas como um animal silvestre, você precisa também de uma autorização, né? Sim. Qualquer apanha, qualquer captura que eu faça, eu tenho que ter autorização, seja da prefeitura, seja do INEA, seja do IBAMA. Eu não posso, ou então até de área de UC, seja uma APA, uma unidade de conservação, eu tenho que ter em mãos a autorização. Caso isso não aconteça, eu posso, se eu for parada por um órgão ambiental e eu não estou com a licença na mão, ou então não estou com a licença no telefone, eu vou responder criminalmente por isso e perco a licença de ser bióloga. Perco a licença, posso ser presa, posso receber uma multa que às vezes a gente não tem condições de pagar, porque é uma multa muito alta, principalmente para nós biólogos, entendeu? Então, assim, não façam. Eu sempre falo para as pessoas, não façam, não tentem, entendeu? Porque pode acontecer de uma pessoa leiga acabar pegando um animal silvestre e criar em casa, mas não vai pegar tanto para ela quanto pega para um biólogo, entendeu? Porque nós somos conhecedores da legislação, entendeu? Então a gente não pode simplesmente pegar o bicho, levar para casa e achar que pode criar, entendeu? É assim que funciona a nossa legislação. Até interessante isso, porque tem muitas das pessoas acham que a gente é biólogo, que a gente pode ir lá pegar, resgatar bicho e soltar, né? Mas não sabe desses problemas que a gente enfrenta. De não ter um documento ali que comprove que a gente é permitido e, e coisa e tal, né? A gente pode prejudicar nós mesmos, né? Por uma boa ação, sim. mas até explicar que é boa ação já foi. Sim, exatamente. Isso já aconteceu outras vezes. Já tivemos biólogos até aprenderem sobre essa legislação. Alguns biólogos já foram pegos de surpresa em relação a isso, porque infelizmente acaba acontecendo, entendeu? Você quer fazer uma boa ação com o bicho, você quer cuidar do bicho, porque você sabe às vezes cuidar do bicho, e acaba se prejudicando, entendeu? E perde a licença e não tem possibilidade nenhuma. Perde o CRBio também, não adianta você tentar fazer CRBio em outro lugar, porque o teu nome fica manchado, entendeu? E perde qualquer trabalho que seja em relação a biólogo, tá? A questão do biólogo é uma coisa bem... Eles são bem rígidos, né? Sim. Bom, você falou de caverna, acabei conversando, acabei esquecendo. Você já entrou em caverna já? Com muitos morcegos assim? Não, então, eu não entrei propriamente dito numa caverna. Eu entrei, aliás, entrei sim, numa lá no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, aonde está acontecendo
os acidentes, né, com as águas lá. Eu até tenho que perguntar a uma amiga minha se a caverna que a gente chegou a visitar lá, se ela foi inundada. Eu não sei ainda, não perguntei a ela. Mas eu já entrei muito em gruta, muito em telhado. Na época que eu trabalhei no zoológico, eu entrava muito em telhado, gruta. Tem aquela gruta ali também no Parque Lage, no Rio de Janeiro, aqui no Rio, né? Tem a gruta da Quinta da Boa Vista também, já entrei ali nas grutas. Mina d'Água, já entrei bastante também, já encontrei bastante morcego também nesses pontos. Dependendo da localização e dependendo do tipo de ambiente que esses pontos vão estar próximos para os morcegos, né, favoráveis para o morcego, você vai encontrar morcego ali, entendeu? Nem todas as cavernas são habitadas por morcegos, só principalmente as que são que mantêm o aquecimento. São as cársticas, né? Elas mantêm um aquecimento por dentro dela que é favorável para o morcego, então por isso que eles acabam habitando essas cavernas. Se você entrar numa caverna e ela estiver muito gelada, dificilmente você vai encontrar morcego nelas, entendeu? Então, são as cársticas que você encontra maior número de morcegos. E a gente tem muito morcego em ponte também, em passagem de nível de trem. É comum encontrar morcego nesses buracos assim, entendeu? Pode falar. Outra pergunta. Além da ecolocalização que eles usam para se comunicar e coisa e tal, eles enxergam ou é que nem as cobras? É mais ou menos ali, mais para cego? Não, todos os morcegos enxergam, e enxergam muito bem, principalmente de acordo com o tipo de alimentação que ele vai ter. Tá? Eles não são cegos, nenhum morcego é cego. Eles têm alguns com os olhinhos bem pequenininhos, que são basicamente os insetívoros, mas assim, não todos os insetívoros têm os olhos pequenininhos. Mas é o tipo de alimentação deles que vai mais ou menos regular o tamanho do olho dele. Por quê? O de fruta, ele não precisa ter um olho muito pequenininho, uma visão muito boa, porque ele vai pelo cheiro naquela fruta. E ele tem, os morcegos, eles têm mapeados, principalmente os frugívoros, eles têm mapeado na cabeça dele todas as árvores que vão frutificar naquele ano, naquele período que eles estão se alimentando. Existe um batedor que sai para poder conferir se está tudo ok, mas basicamente os outros morcegos vão, quando saírem do abrigo, eles vão a cada árvore que estiver frutificando naquele ano. A partir do momento que essas árvores são cortadas, você vai quebrar o sistema na cabeça deles, entendeu? Você quebra essa lógica para eles, de saber aonde cada árvore está frutificando. E isso vai acontecer também para os insetívoros. Quando o insetívoro sai do abrigo dele, que pode ser um oco de árvore, pode ser uma construção humana, ele já sai procurando os insetos. A partir do momento que passa fumacê, tanto que o fumacê em algumas áreas foi proibido, você acaba com os insetos que são os alimentos deles. Ou então, quando usam defensivo agrícola, isso também impede que os morcegos comam os insetos que vão prejudicar lavouras. Entendeu? Então, assim, se você, quando o ser humano acaba alterando alguma coisa na natureza, você não afeta somente os morcegos, obviamente é uma cadeia, mas eu tô falando sobre os morcegos, né? Então você vai afetar a rede completa de morcegos.
Alguns morcegos se alimentam também de morcegos. Então, se você tem a perda de um morcego insetívoro que vira alimento para um carnívoro, você acaba matando esse carnívoro de fome, ou ele vai ter que procurar um outro alimento, que seja de vertebrado, para ele comer, entendeu? Então, eles têm que ter mapeados na cabeça deles esses alimentos, entendeu? É um pouco complexo. Até te perguntar se tem morcego que se alimenta de morcego, mas você já foi além e já respondeu. Sim, sim, os carnívoros principalmente se alimentam de morcego. Assim, você acha que dos morcegos que estão entrando em extinção, você acha que é a perda de habitat ou os agrotóxicos que eles passam, assim? A principal, Então, o principal mesmo a gente não sabe dizer, porque precisa de um estudo muito longo, tá? Depende da área também. As pás eólicas, já foi comprovado que elas estão matando muito mais os morcegos e as aves, principalmente aves migratórias, do que beneficiando com a energia eólica, entendeu? Então, assim, a gente tem uma perda muito maior quando a gente tem uma construção do que propriamente dito os bichos estão morrendo somente por agrotóxico, estão morrendo somente são efeitos cascatas, né? Estão morrendo por causa de devastação de áreas de habitat, entendeu? Então, precisa ter um estudo local para saber o que está acontecendo com aquela localidade ali para ter perda dos morcegos, entendeu? Não existe um único fator que está levando alguns morcegos em extinção. E pode acontecer também de alguns morcegos ser difícil de ser capturado. Alguns voam muito alto, então precisa da ecolocalização do aparelho que faz a leitura da ecolocalização deles para a gente saber que aquela espécie está ali habitando também aquela área, tá? A gente chama de Anabate, ou Anibat também. Por quê? Alguns morcegos que voam muito alto, a rede não pega. A rede de neblina que a gente coloca no solo não pega esses bichos. Alguns a gente só vai pegar quando a gente acerta dele e beber água, entendeu? Então, assim, é bem complexo trabalhar com morcego no Brasil, porque a gente tem atualmente 184 espécies, aproximadamente, e estão sendo descobertas ainda novas espécies, não só novas espécies, como ampliando a distribuição geográfica de alguns morcegos também, que pode ser a distribuição geográfica deles pode estar sendo por pressão antrópica, né? Ou eles sempre estiveram lá e nunca ninguém pegou, pode acontecer isso também. Isso aconteceu comigo. Eu peguei uma espécie em Petrópolis e a mesma espécie na Bocaina. E passou pelo Rio de Janeiro, né, por Petrópolis, vários pesquisadores mais antigos do que eu e nunca ninguém pegou essa espécie. E eu peguei, entendeu? Montei a estratégia de captura, consegui pegar essa espécie, ainda tenho que descrever, que ainda é a ampliação geográfica desse bicho, mas acontece muito isso, às vezes é falha mesmo na hora de você capturar. Às vezes o bicho está presente, e isso 4 anos depois. Tá? Eu estava na BR-040, 4 anos depois eu capturei esse bicho e peguei ele três indivíduos em períodos curtos, 3, 4 meses mais ou menos. Entendeu? Então, assim, isso 4 anos, praticamente 4 anos de trabalho que eu estava tendo na BR-040. Então, pode acontecer isso também, você está há alguns anos naquele local e em algum momento você acaba capturando uma espécie que você nem imaginava que estaria ali presente.
entendeu? Essas 184 espécies é no total ou só no Brasil? Só no Brasil. Ah, Fora do Brasil, a gente tem aproximadamente 1.200 espécies. 1.200, já deve estar quase 1.300 espécies já no Brasil, no mundo. não imaginava que era tanta espécie assim que tinha no Brasil, Tem, ainda mais no mundo, né? Ó, tem. eu acho que é uma pergunta aqui do Lucas aqui, se você consegue responder para ele? Não sei se aparece para você as perguntas também. Aparece, mas eu não consigo. Peraí. A condição de autorização de criadores, amadores e passeriformes. Então, Flucais, Marte, eu não sei se isso poderia, tá? Até por ser um mamífero, eu não sei se pode ter essa autorização de criador amador, tá? Igual fazem com passeriforme. Passeriforme é outro grupo que eu não estou conseguindo achar essa pergunta do Lucas. Vê se você consegue achar. Uma pergunta pessoal na condição de autorização de criadores amadores de passariformes. Sim, Então, espaço. eu acabei de responder ele. Esse eu não sei se poderia acontecer. Eu acho que a pergunta já passou direto para mim, a É, do Lucas, que você perguntou. aí tem um resto aqui para complementar a pergunta dele. A legislação propicia o comércio das espécies econômicas e fomenta capturas silvestres. Então, o que acontece é que, como é um morcego, o morcego é uma espécie, é um mamífero que tem a veiculação de raiva também, provavelmente não deixam as pessoas criarem, entendeu? Porque nós que trabalhamos com morcegos, a gente tem que estar com a antirrábica em dia. Então, a gente não pode simplesmente chegar, pegar, ir para o campo, cismei de ser morcególogo hoje. Não pode simplesmente você fazer isso. Você tem que fazer a profilaxia de pré-exposição, que são 3 doses, para depois você fazer isso. E além do que, você precisa também aprender como capturar o bicho, como fazer uma contenção correta, porque alguns morcegos muito pequenininhos, se você não tiver uma habilidade de manipular esse bicho, você quebra a asa dele, entendeu? Aí você torna o bicho inativo. Simplesmente você vai ter que levar esse bicho a óbito, porque ele vai perder a função dele, que é voar e se alimentar, entendeu? Então não pode. Eu acredito que não abram exceção para morcego exatamente por isso, entendeu? Além da raiva, precisa ter habilidade para isso. É uma contenção difícil de fazer, não é fácil. Dentre os morcegos, assim, tem uns que são mais sociáveis com o ser humano, ou eles são todos assim, vamos dizer, ariscos, fugitivos, como que é? Então, eu criei desde o Philostomos astatus, que é um morcego preto grande, tá? Ele é o terceiro maior em tamanho do Brasil. Eu criei, na verdade, 2 irmãos, o Zé e o Carioca. O Carioca pouco se importava comigo, tá? Foi um nome que foi dado para eles dois. O Carioca, ele sabia que eu dava mamadeira para ele, que eu alimentava ele, que eu limpava ele, mas ele não me via, não fez imprint comigo. Ele não me mordia, mas ele não tinha questão social comigo. Já o Zé, ele achava que eu era a mãe dele, entendeu? Ele tinha total imprint comigo. Todas as vezes que eu chegava perto do laboratório, lá no zoológico, ele começava a fazer uma bagunça dentro do laboratório. Eu tinha que parar o que eu estava fazendo para ir lá falar com ele. Enquanto eu não falasse com ele, ele não sossegava. Até o tratador que trabalhava comigo na época, ele até falava, às vezes eu chegava lá, o nome dele era seu Baldo, né?
Eu, seu Baldo, eu preciso falar com o senhor. Ele, não, senhora. Primeiro, dona Darene, a senhora primeiro vai lá falar com o Zé, depois a senhora volta para falar comigo. Porque ele tocava a maior bagunça dentro do laboratório. Imagina 350 morcegos gritando todos eles ao mesmo tempo, porque o Zé fazia isso. Entendeu? Então, assim, era uma bagunça danada. E quando eu ia lá, falava com ele, eu entrava com a metade do meu corpo dentro da gaiola, eu virava a mão assim, né, fechava o punho, ele vinha, abraçava, ficava abraçado comigo um tempinho, aí depois que ele passava aquela vontade dele de ficar agarrado comigo, ele voltava para lá do lado do Carioca, entendeu? Quando ele estava para ser pai, a fêmea que estava com ele, que era silvestre, ela não tinha imprint nenhum comigo, ele ficou desesperado, aí o seu Baldo avisou a um outro tratador para me buscar na minha sala, né, lá do zoo, para eu ir lá ver o que estava acontecendo. Aí eu vi que ela entrou em trabalho de parto, tive de ajudar o parto dela, porque a Vitória, que era a filhotinha, né, que estava nascendo, ela estava saindo torta, aí eu tive de recolocar ela no abdômen de novo e trazer ela de volta, tirar ela na maneira correta, porque ela estava saindo toda torta e ia quebrar o pescoço. Então eu tive de recolocar ela no abdômen dela. E detalhe, eu não tinha habilidade nenhuma, foi tudo na hora lá que aconteceu, entendeu? Eu nunca tinha feito um parto, foi a primeira vez que eu fiz um parto e fui logo de morcego, né? Aí eu fui, tirei ela, como a fêmea estava com muito estresse, ela acabou secando o leite e eu tive de pegar ela para alimentar. Só que ela acabou falecendo uma semana depois, ela não sobreviveu mais tempo. Tentei de tudo, mas alguma coisa deu errado no parto dela e eu não consegui corrigir e ela acabou morrendo. Até levei para os veterinários verem e tal, mas eles mesmos não sabiam também o que estava acontecendo com ela e ela durou só uma semana comigo, entendeu? Mas acontece, isso acontece, entendeu? E assim, eles podem ser social? Hã? Não, pode terminar, pode terminar. E eu tive outros filhotes também que fizeram isso comigo, entendeu? Não foi só o Zé que fez esse imprint. Outros morcegos também fizeram. A Islana, no período que eu fui soltar ela na gaiola, que era para ela ficar com os outros morcegos, ela entrou em pânico, porque ela não conseguia entender por que ela conseguia entender a vocalização deles e não conseguia me entender. Então ela tremia que nem a vara verde agarrada em mim, aí eu fui botando ela aos pouquinhos, ensinando ela a voar também, ensinando ela onde pegar a comida, porque ela já comia no pote, mas ela comia na minha mão. Aí eu falei eu tive de ensinar ela a pegar a comida, ensinei ela a voar, que ela não sabia voar, ensinei ela a voar, ensinei ela a pegar a comida no pote, aí depois, só que assim, essa foi numa época que não tinha celular, não tinha câmera, então assim, é tudo relato meu de que aconteceu comigo, mas eu não tenho nada documentado, né? Mas só assim, um tratador que viu eu fazendo isso, ele até achou interessante eu estar passeando com ela para cima e para baixo. Eu fiquei 3 meses fazendo isso com ela todos os dias, até ela se adaptar ao grupo de morcegos que estava na mesma gaiola que ela, entendeu? Aí depois que ela se adaptou, eu liberei, deixei ela lá com os outros. Tá aí uma coisa que eu acho que eu nunca vi. Um morcego dando parte e uma pessoa fazer parte de morcego. Exatamente. E eu já vi parabéns, viu? É uma coisa que eu não tenho nem ideia como que faz isso, viu? Na época eu fiz tudo por... como é que eu vou dizer assim... Não tem nada na literatura. Hoje em dia você encontra, né, no Instagram as pessoas criando os morcegos e tal. Eu tinha um único livro que foi feito na Itália, uns anos antes,
mas assim, não dava muitos relatos, entendeu? Falava assim da maneira como você deveria cuidar do morcego, alimentação e tal, mas não dava os detalhes, aqueles detalhes cruciais que você vê que vai criar o morcego, entendeu? Vai cuidar do morcego, entendeu? Então, assim, foi mais de instinto mesmo, vamos dizer assim, foi de instinto. Não foi a parte de literatura mesmo, quase não tinha na época, entendeu? Então, foi criação mesmo de instinto. Eu sou mãe, então assim, conforme mãe, como mãe, eu virei mãe de morcegos. Já vai. E pensando aqui, como que é cuidar assim de morcego na sua visão? Como que foi essa experiência? Olha, meio que caiu de paraquedas para mim. Eu nunca esperava que o meu ex-orientador fosse me dar os 2 filhotes para criar. Tanto que teve um período que ele estava muito preocupado, porque você alimentar de 3 em 3 horas. Meus filhos ainda eram pequenos também, então alimentar de 3 em 3 horas, cuidar de filho, cuidar de casa, ir para o zoológico todos os dias, ir para a faculdade todos os dias. Eu estudava no ônibus, eu não estudava em casa. Raramente eu fazia algum trabalho em casa, eu fazia muita coisa no ônibus, que era do trajeto que eu estudava em Madureira, né? Ali onde era a Universidade com C. Então, assim, eu estudava muito dentro do ônibus. Eu não tinha condições de... Ou então, quando eu chegava cedo, eu ia para a biblioteca, tentava achar alguns artigos e tal. Foi barra pesada, entendeu? Mas tanto que meu ex-orientador, ele falou assim, olha, eu acho que eu vou tirar esses morcegos de você porque eu tô vendo que você tá muito cansado. Não vou deixar você tirar os morcegos de mim, eu vou continuar. Aí ele, não, mas você tá muito cansada, você precisa descansar. Não precisa. Daqui a uns 2 meses, mais ou menos, eu descanso. Que era mais ou menos o período que eles já estariam mais adultos, né? Estariam adultos e já se alimentando sozinhos. Aí não, faltam só 2 meses. Aí ele, tá bom, você que sabe. E fui lá na garra, alimentação e detalhe, eu tinha que anotar, eu tinha todas as anotações de alimentação deles, os horários, quanto eu dei de mamadeira, qual o tipo de fórmula eu estava usando. Então eu tive de fazer uma descrição de tudo que eu fazia para eles serem alimentados, aquecimento também, eu tinha que botar eles para eu dormir, eu colocava eles numa lâmpada próxima para eles se aquecerem, eu tinha que vigiar para a lâmpada não queimar eles. Então, assim, foi uma carga bem cansativa, mas me rendeu esse artigo, esse primeiro artigo da minha vida, que é Recria Artificial de Filóstomos astatus. Entendeu? Então, assim... Depois eu vou pegar esse artigo com você também para me dar uma lida. Tá. Eu achei interessante também. E assim, ele foi base para todas as outras alimentações. Para o insetívoro também, o insetívoro tem que aumentar um pouquinho mais da parte de gordura, porque o insetívoro ele pega a gordura do inseto, ele não cria gordura para ele, entendeu? Ele não é igual a gente, que come e fica gordinho e a gordura vai embora, não. Não vai embora. A deles não, eles perdem a gordura. Então, eles têm que manter, para manter o aquecimento do corpo deles, eles precisam manter essa gordura também no corpo. Então, assim, é bem complexo. Morcego, todos eles são bem complexos, não é muito fácil, não só a alimentação, como também cuidados deles, entendeu? Uma das últimas perguntas aqui. Através do eco que eles fazem, dá para diferenciar a espécie? Sim. A gente tem ainda muita sobreposição de espécies, porque a gente tem regionalidade também, mas o banco de dados ainda está sendo formado. Existe já alguns bancos de dados, mas alguns pesquisadores ainda não estão disponibilizando esse banco de dados que eles criaram, só poucas espécies.
Mas quem trabalha com a ecolocalização de morcego e souber identificar, está meio que feito nisso, porque a gente tem poucas pessoas aqui no Brasil que fazem a identificação de morcegos pela ecolocalização, porque você consegue até chegar a algum gênero, mas não a espécie. Então, quando você tem o morcego na mão e você tem a ecolocalização, aí você consegue identificar que é aquela espécie. Mas ainda está bem complexo ainda. Tem alguns grupos, alguns pesquisadores que já trabalham, mas bem complexo ainda. Não vou dizer para você que esteja fácil ainda não, tá? E tem algum aparelho assim que facilita essa identificação da ecolocalização deles? Ou é tudo por audição mesmo? Sim. Não, já tem programa que faz essa identificação. Tem o Anabat, que ele captura a ecolocalização, o sonograma do bicho, né, dos morcegos, mas você depois tem que trabalhar em cima desse sonograma para você poder limpar os sons que acabam saindo junto, entrando junto no Anabat, né? Existem outros aparelhos também que já são... É porque quando eu comecei só tinha o Anabat, então por isso que eu estou falando do Anabat. Uhum. Mas existem outros aparelhos também que conseguem capturar o som, mas você precisa colocar num programa para ele poder ver o sonograma e comparar com os já existentes para ver se você consegue chegar no gênero ou na espécie, entendeu? Nem todos você vai... Aí detalhe, esse aparelho tem que ficar ligado às vezes a noite inteira, então assim, pode vir 1.500, estou falando por baixo, tá? 1.500 sons e você ainda vai ter que limpar isso tudo para você poder chegar à conclusão de qual espécie é aquela que está trabalhando, entendeu? Ainda está bem complexo. É bem difícil. É que nem assim, dos pássaros é mais fácil, né? Você usa aquele... Eu não sei o nome do aparelho, mas acho que você sabe qual que é. E coloca e grava, né? Você pode usar o playback do próprio som da ave, né? Ela vai te responder, principalmente se for o macho, como é um macho e ele é territorialista, ele vai responder ao playback. E você vai ter visualmente a ave ali perto de você. Eu já fiz isso também e já consegui chamar algumas espécies para chegar perto, né? Eu estava até testando esse sonograma, o som deles, né, para ver como funciona quando você chama uma ave, né? Você bota o playback dele e a ave responde. Mas o morcego não faz isso. Não tem como você saber qual é o morcego que está voando ali se você não está vendo ele, entendeu? No início do horário, se tiver um crepúsculo bem claro, você consegue identificar algumas espécies que estão voando, mas não chega à espécie. Às vezes você chega só ao gênero. Tem algumas espécies que vocalizam, você consegue identificar a vocalização. Algumas fazem um display de alimentação que você já conhece. Para quem já tem carga de especialista já há muitos anos, você já consegue identificar alguns displays de alimentação. Então você já sabe que está ali, entendeu? Mas nem todos você consegue identificar. Muitos dos bichos que eu vejo que estão voando, eu só boto ou o gênero ou a família que está voando. Entendeu? Porque não tem como você identificar se você não está com o morcego na mão. Muitos deles você vai identificar pela cúspide que está presa no dentinho. Entendeu? A banda do pelo dele, se é tricolor. Então não tem assim uma identificação precisa quando você não pega o morcego, entendeu? Você vai, às vezes, no gênero, mas, às vezes, a espécie é difícil de você identificar, entendeu? Até porque eu devo imaginar que deve ser bem difícil trabalhar com morcegos, né? Ainda mais de noite, assim, na floresta.
tem que ter um hábito muito, muito forte, assim, né? Uhum. Quando eu dou palestra ou então dou curso, eu sempre coloco a família filostomida que tem as manchas, né? Ela tem 4 faixas aqui no rosto, né? Eu sempre coloco, eu tenho uma montagem que eu fiz de fotos de 3x4, praticamente de todas elas. Aí eu sempre pergunto, é o mesmo bicho? Aí muitas pessoas, é o mesmo bicho. Eu falei assim, pois é, não é. Aí eu vou e coloco o nome, ó, tá vendo? Sturnira lilium, Sturnira não, a Vampiressa pusilla, Artibios lituratus, Artibios fimbriatus, aí vou mostrando para eles a diferença de cada um por causa das faixas, entendeu? Porque quando você olha todos os morcegos que têm essa faixa, o Oroderma, todos eles que têm as faixas no rosto, se você olhar a princípio, todos eles são a mesma espécie, entre aspas, entendeu? Então, o ideal é você, toda vez que eu dou uma palestra ou dou um curso, eu sempre mostro essa montagem que eu fiz, que é para poder mostrar que não é tão fácil assim, nem identificar por foto. Uma espécie ou outra você consegue identificar por foto, mas não são todas. Muitas pessoas mandam, às vezes, a foto... tu consegue identificar? Eu olho, não, infelizmente não dá para saber. Quando a foto está muito boa, você até busca algumas características que você está vendo. Mas se você pega uma foto que está muito borrada, não tem como você adivinhar. No máximo, eu vou chegar a gênero, vou chegar a família e tendo muita sorte no gênero. Entendeu? Então, assim, não dá. Foto de morcego não dá. Se eu colocar toda a família molocida junto, você vai dizer que todo mundo é a mesma espécie, porque todos eles são muito parecidos. Entendeu? Então, vai diferir no tamanho, vai diferir um pouquinho no focinho, mas não vai diferir tanto assim quando você coloca todos eles numa mesma foto. Entendeu? Desses 184 no Brasil, tem uns que é mais fácil ser visualizado, que aparece mais assim? Seria o Crotopterus auritus, você consegue identificar, porque ele é um morcego que tem as orelhas bem grandes. O Tracopsirrhosus, ele tem papila, verrugas, né, em volta da boca, que é o que sinaliza para ele o canto dos anfíbios, que ele se alimenta. Então, ele é bem identificável a olho nu por causa dessas papilas que ficam em volta da boca. São verrugas, literalmente são verrugas em volta da boca. Então, é fácil de identificar ele. Um ou outro você consegue identificar, mas não são todos. Certo. Uma questão também que é muito importante, né? Infelizmente, as pessoas fazem isso, quando tem infestação, vai limpar telhado, acaba matando os morcegos, né? Pisando ou até jogando veneno. Quando as pessoas não querem morcegos assim no forro em telhado, tem alguma maneira de prevenir e de os que tiver lá, ela conseguir afugentar eles para não ter mais? Então, é muito complexo falar sobre isso. Por quê? Primeiro tem que identificar qual é a entrada. Nem sempre é a mesma entrada que eles vão utilizar todos os dias. Tem várias, às vezes o telhado tem várias entradas. Eu sempre falo o seguinte para as pessoas: se a tua casa é de laje e o morcego está dormindo ali dentro, está usando o seu telhado como abrigo, deixa ele lá. Por quê? Faz uma limpeza de 3 em 3 meses no telhado, retira o excesso de fezes, abre o telhado para poder entrar luminosidade e inativar o fungos, mas deixa o morcego morando ali pura e simplesmente porque ele é um SBP natural. Você vai ter que escolher entre tirar os morcegos dali e passar a ter uma grande quantidade de insetos, baratas voadoras,
todos os animais, besouros, tudo entrando na tua casa, principalmente para quem mora na área rural, tá? Ou periurbana. Se você tira o morcego dali, você está fadado a ter esses outros animais entrando na tua casa. É o velho desequilíbrio ambiental, tá? Agora, se você quiser, se o teu telhado não está te atrapalhando, se o teu telhado não tem rebaixamento de gesso ou rebaixamento de lambria, essas coisas assim, deixa o morcego lá, porque você vai continuar sendo beneficiado por eles. Ele é um SBP natural, tá? Se tiver lambri ou rebaixamento de gesso e eles estão ocupando o telhado, aí sim tem que procurar ou o centro de zoonose, tá? Para eles investigarem o que está acontecendo. Eu até estou com um colega que me chamou para poder montar um projeto sobre isso. Ele tem uma empresa de vetores e pragas e ele precisa de uma pessoa para poder montar esse projeto. Ele me convidou para fazer esse projeto com ele. Eu tenho que até pegar um projeto antigo e atualizar ele, foi da época ainda da faculdade, que a gente vai tentar controlar essa parte dos morcegos, mas eu vou tentar montar de uma outra maneira, não tirando totalmente os morcegos, mas também não prejudicando a família que estiver morando ali. Entendeu? Ainda tem que pensar como é que a gente vai fazer sobre essa questão. Entendeu? Eu já entrei num telhado que era perfume puro. Por quê? Não eram morcegos insetívoros, era um telhado de alto, né? O pé direito dele tinha mais ou menos uns 2 metros, dava para andar tranquilo dentro. Era um telhado que estava com muito morcego nectarívoro. Então, como eles se alimentam de néctar e pólen, o telhado estava totalmente perfumado, entendeu? Não tinha cheiro de urina ou cheiro de fezes, era de perfume. Eu até falei para o dono da casa, eu falei assim, olha, a casa é toda em laje. Não tem necessidade de você tirar os morcegos daqui do telhado. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu não quero tirar. Eu é que invadi, porque ele estava numa área rural. Fui eu que invadi, então eu tenho que ficar, tenho que preservar, mas pode deixar que eu vou deixar eles aí. E ele deixou, que eu saiba, ele nunca tirou os morcegos de lá. Ele já sabia que tinha morcego lá, ele só não sabia que espécie era. Aí quando eu falei para ele que era um nectarívoro, que eles são as abelhas noturnas, né? Porque o nectarívoro faz a mesma função das abelhas que fazem durante o dia, são eles que fazem à noite. Então, quando eu expliquei para ele toda essa dinâmica dos morcegos de nectarívoro, ele falou assim, ótimo saber disso. Agora mesmo que eu não mexo mais. E nunca mais ele mexeu. Entendeu? Deixou os morcegos lá. Isso é interessante, porque ainda no nosso país falta muita divulgação dessas informações, né? Que é de extrema importância, né, na parte de educação ambiental. Porque é difícil você ensinar a pessoa, reeducar ela, né? Que os morcegos não fazem mal para a gente, né? Sim, exatamente. Mas é coisa de formiguinha mesmo. Um fala aqui, outro fala ali, e a gente vai tentando criar essa rede mesmo. Eu mesma faço parte do programa de conservação dos morcegos brasileiros, que é uma rede ligada nós somos uma rede ligada junto com a HELCOM, que é uma rede latino-americana de morcegos. Então a gente tem até um dia de comemoração no ano, que é 1º de outubro. Então todo mês de outubro a gente faz algumas comemorações, a gente apresenta algumas exposições também. Então, a gente tenta mostrar a função dos morcegos, a gente mostra também o esqueleto deles, como é que é a formação das asas deles, porque muita gente não entende, acha que morcego não tem osso. Eu escuto muito isso. Mas morcego não tem osso. Aí eu falo, não, tem osso sim.
Aí quando eu estou na exposição, eu mostro, ó, tá vendo aqui, ó, o morcego tem osso, sim. Tem como você mostrar para as pessoas, porque a gente ensina para eles não acabarem com os morcegos, entendeu? E vai desde a criança como o adulto também. Muitos deles também acham a exposição, porque a gente apresenta todos os tipos de alimentação dos morcegos, e cada um na foto a sua carinha, como é que ele é, mostra também o morcego todo aberto, como as fotos, né, de morcego todo aberto. Então mostra como é que é o morcego. E que eles são coloridos, né? Geralmente as pessoas falam que morcego é tudo preto, mas não é. A gente tem morcego que é laranja, a gente tem morcego branco, a gente tem morcego marrom, a gente tem morcego preto também. Tem morcego com faixa no rosto, tem faixa no dorso, que parece aquele cangambá, ele tem uma faixa dorsal completa. Tem alguns que têm a cauda como se fosse uma caudinha de rato, tem outros que não tem cauda, o uropatágio, que é aquela partezinha, parece uma saia entre as patinhas deles, quer dizer, a gente mostra todas essas diferenças dos morcegos para as crianças, então, e para os adultos também. Eu fazer a última pergunta para você, para fechar. Eu tava pensando em fazer, né? Falar, não, vou fazer só 30 minutos para uma coisa rápida, mas nunca é assim, né? Nem sei quanto tempo tem já. Já tem 1h21 já. Jesus! Uhum. Caramba! Eu falo, hein? Não, olha, isso é bom, porque qual que é a minha ideia, né? De tentar trazer a biologia, né, em todo o seu ramo, de uma forma simples para as pessoas entender que não é um bicho de 7 cabeças, né? Sim, exatamente. Pra, E eles conseguem ser bonitinhos. Apesar de que tem controvérsias, mas eles são muito bonitos. Graças aos filmes, né, do Drácula, Morcego, que colocaram eles como uns bichos terríveis, né? Exatamente. Agora, última pergunta aqui. Como que você vê o biólogo hoje e no futuro no Brasil? A importância do biólogo? Tá bem difícil mesmo, tá? As nossas leis, infelizmente, estão sendo muito alteradas. Eu acho que a gente tem que brigar muito em relação ao CF Bio e ao CR Bio também, né, de cada localidade, porque não é querendo menosprezar as outras áreas, mas a gente tem perdido espaço também para outras cadeiras, né? Então, a gente tem que começar a mostrar que o biólogo tem que estar presente ali também. Da mesma maneira que tem que estar presente o veterinário, o engenheiro florestal, entendeu? Infelizmente, eu já encontrei levantamento de fauna identificando o morcego errado e passou batido porque simplesmente quem fez o analista que fez a análise do relatório, ele não é especialista, então ele não viu o erro grotesco que a pessoa cometeu, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que brigar pelo nosso espaço, da mesma maneira que os outros também brigam. Então, assim, viu alguma coisa errada em relação à biologia, denuncia, entra no CFBio, enche o saco mesmo do CFBio, do CRBio, de cada localidade. Eu acho que a gente tem que brigar mesmo pela nossa área, tá? Pelo nosso espaço, principalmente. Porque hoje, né, lógico, a tecnologia trouxe grandes avanços para nós, mas também trouxe coisas que está dificultando nossa como biólogo, né? Como tem pessoas que pegam vídeos de animais, né? E uns até e outros se diz ser como biólogo e faz aquela pesquisa rápida e joga na internet, né? E acaba criando aquele assunto que às vezes nem é,
de animal ou de planta, né? E também isso acaba dificultando para os biólogos que estão ali, às vezes, estudando e não tem tempo de passar essas informações para o pessoal, né? Exatamente. Eu concordo com você. A gente, infelizmente, tem os biólogos de Virtuais, né? internet, os virtuais, e isso atrapalha muito a gente, entendeu? Porque depois a gente é obrigado a corrigir, ou pelo menos tentar corrigir o que foi feito, o estrago que foi feito, entendeu? Isso quando a gente não é massacrado, quando você entra num biólogo virtual desse, e você não é massacrado porque você está tentando mostrar a realidade. Aí tem gente que te escorraça, diz que você está querendo aparecer, e não pode ser assim, entendeu? Acho que nós estudamos exatamente para isso. Nós ficamos 4 anos dentro de uma faculdade, ou dependendo da faculdade que a pessoa fez, ela está ali para isso. É para mostrar o conhecimento que ela adquiriu. Não é simplesmente deixar que os outros, que não são nem biólogos, ultrapassem e tentem mostrar uma coisa que não é realidade, entendeu? Eu já passei por isso também com morcego, já fiz algumas denúncias também. Infelizmente, a gente nem sempre é escutado, entendeu? Mas como eu trabalho muito em consultoria, eu também não tenho muito tempo de acompanhar esses biólogos, entendeu? Então, eu não vejo todos. Só quando geralmente me mandam, aí eu vou, entro na página, explico, boto uma explicação. E já me xingaram pra caramba, mas eu não dou o braço a torcer, entendeu? Não dou o braço a torcer. E não escorraço a pessoa. Eu simplesmente falo, olha, você vai me desculpar, mas quem estudou fui eu. A pessoa na qual você está apoiando, ela não estudou, ela pode ter pego esse vídeo aí da internet e está achando que tá certo, ela está errada, entendeu? Mas acontece. Infelizmente, a gente vai ter sempre essas pessoas que vão fazer isso, entendeu? Por causa de engajamento, por causa de like, elas vão fazer isso. E te dou até o parabéns também por você estar fazendo essas lives. Espero que não só seja comigo, mas com outros especialistas também. Eu acho muito importante, tá? É que eu também não tenho tempo mesmo de fazer live com as pessoas. É muito complicado mesmo a gente tentar manter, né, a biologia sendo assistida pela população, né, em si, mas Uhum. te dou os parabéns pela iniciativa. Obrigado, até essa ideia surgiu, porque como tem muito podcast por aí, né? Tem a Space Sim, Today, que fala de espaço, que é muito bom também, que trouxe mais essa pro pessoal, e eu tô vendo muito daqui, muito dali, eu falo, mas peraí, mas cadê a parte dessa ciência de biologia, ou até, quem sabe, física, química, também não vê, só vê experimentos, mas não vê alguém de fato explicando, ó, é isso, é aquilo, e acaba por ficar essas informações muito aleatórias, né? É que nem, sim, sim. é que nem eu falei, é difícil para o biólogo que trabalha em campo, porque ou ele está trabalhando em campo, fazendo pesquisa, por isso que eu falei, é melhor no sábado de noite, que geralmente é mais tranquilo, e Uhum. que nem, não tem como você pegar, 4 vezes na semana, postar alguma coisa de morcego, Não, muito porque difícil. a gente que é biólogo, não é só você pegar lá um molosco e jogar lá. Não, você Uhum. tem que explicar um pouquinho o que é, né? Você tem que dar uma estudada ali. É que nem Sim. eu gosto da parte de biologia mais da planta. É difícil Uhum. você pegar planta. Às vezes as plantas que tem é muita base de jardinagem, né? Então, Exatamente. você tem que ficar lendo ali, ler aqui, às vezes passa 3 dias para pesquisar uma planta para jogar na internet coisas simples e fáceis para as pessoas entenderem, né? Não sair Uhum. postando, isso aqui é um mandacaru. Nem é mandacaru, é outra coisa que não tem nem a ver. Uhum. Não, concordo Enfim, com você.
Concordo enfim, literalmente com você. hoje a internet é boa, mas também tá meio a meio, né? Sim, tem suas falhas. Uhum. Infelizmente, tem suas falhas. Bom, quase 1h30, apesar da nossa divergência de tentar um se comunicar com o outro, né? Uhum. Foi difícil, mas saiu. Foi e saiu. Mas é isso aí. Espera aí no. Até marquei aqui do morcego, e até lá no Uhum. grupo também, né? Lá da RNBS. Parece que tem um também de morcegos, não tem mais um? De morcego, não Que sei. que eu curtiu lá, eu vi que tinha um morceguinho, eu falei, eu acho que ele deve ser especialista em morcego, né? Mas vou todo sábado Ah, ali, o Leandro? o Leandro, Leandro acho não que é o Leandro. faz. Leandro trabalha comigo, por isso que ele estava me zoando. Ah, Ele trabalha eu, comigo, por isso que ele estava me zoando lá. Aí ele, não, já trabalho com ela, não vou, eu vou assistir também, mas não. Ele está em campo agora. Por isso que ele não deve ter entrado na live. não, mas Mas a uma gente hora trabalha eu junto, a gente faz projeto aqui junto. interessante. Vou chamar ele aqui também uma hora aí Sim, sim. para conversar. E a próxima, né? Já tá marcado para sábado, vai ser com a Demis, né? Ah, que legal, olha só. É, Que agora eu bom. vou criar um post aí também, que nem eu criei aí para essa divulgação e vamos indo, né? Trazendo informação aí pro povo. Sim, com certeza. Mas é isso que a gente precisa, de divulgação, entendeu? Uhum. Divulgação, conversar com quem realmente entende do assunto. O Leandro também, ele tem uma visão também muito parecida com a minha. Então, assim, a gente tem, como a gente trabalha junto, ele é do Espírito Santo e veio para aqui, para o Rio, né? E a gente Uhum. faz projetos juntos, a gente faz trabalho juntos, não só de consultoria, como também de pesquisa. Então, pô, vai ser muito legal também ele assistir. Ou, aliás, ele fazer entrevista com você, fazer entrevista com ele. É muito Né, bom. já tem até uma agenda aqui que eu já tô marcando, né? Pra Sim. não. Daqui a pouco eu chamo a pessoa, não, mas você já me chamou, aí chama a pessoa 3 vezes no mês e acaba Ué, pode esquecendo. chamar também a mesma pessoa, mas mudando as perguntas. Mas aí, Você. ainda bem que eu marquei as perguntas aqui, daqui a pouco eu falo, não, mas peraí, já fiz essa pergunta no domingo, aí já se perde todo no assunto. Não, você vai se acostumando, vai aprendendo também. É bom assim. Pouquinho em pouquinho a gente vai dando os degrauzinhos, né? Isso, exatamente. Exatamente. Darene, obrigado aí pela participação aí de quase 1h40 Eu que agradeço, Marcel. desse sábado, viu? Então, até mais. Até mais. Obrigada. Boa noite a todos. Fiquem com Deus aí. E vamos para outras.